ouviu falar na tirzepatida, ou também conhecida comercialmente como Mounjaro ou Zepbound? Aqui no Brasil, a tirzepatida ela já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda ela não está sendo comercializada. Mas muitas pessoas já ouviram falar sobre o Mounjaro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos relacionados aos efeitos desse medicamento à base de tirzepatida. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tratamento farmacológico da obesidade a partir do uso da tirzepatida. Como eu falei, esse medicamento ele é sim aprovado pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, mas ainda não está sendo comercializado. Mas lembrando que o Mounjaro, por exemplo, ele apresenta as dosagens relacionadas ao tratamento do diabetes. Então, o que seria a tirzepatida para o tratamento da obesidade, especificamente com as dosagens testadas para a obesidade, o nome é Zepbound, mas que ainda não tem aprovação e previsão de comercialização no Brasil. A tirzepatida é a primeira medicação da classe de incretinas com mecanismo de ação duplo agonista. Ou seja, qual que seria esse mecanismo? As incretinas, elas são hormônios liberados pelo intestino em resposta à ingestão de alimentos, especialmente carboidratos e gorduras. Essas incretinas, elas desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de açúcar no nosso sangue e no controle do apetite. A tirzepatida, ela age como um duplo agonista, ou seja, ela se liga e ativa dois tipos de receptores diferentes no nosso corpo. Um deles é o receptor GLP-1, que é o mesmo que a gente encontra na semaglutida, no Ozempic e também na liraglutida, como o Saxenda. E também a tirzepatida tem um outro receptor que é o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. E esses dois receptores, GLP-1 e GIP, eles estão associados aos potentes mecanismos que a gente observa no uso da tirzepatida. Para entender um pouquinho mais como funcionam esses dois mecanismos associados desses dois diferentes receptores que a gente observa na tirzepatida, a gente vai falar um pouquinho sobre o GLP-1, por exemplo. Então, quando você come, o GLP-1 ele é liberado pelo intestino e ele age no pâncreas para aumentar a secreção de insulina e diminuir a secreção de glucagon. Ambos hormônios, eles ajudam a reduzir os níveis de glicose no sangue. Além disso, o GLP-1 ele atua no cérebro para aumentar a sensação de saciedade, ajudando a controlar os níveis de apetite. A maioria desses novos medicamentos para o tratamento da obesidade, eles são análogos do GLP-1, como por exemplo a semaglutida e a liraglutida. Enquanto isso, esse outro receptor que a gente encontra na tirzepatida, que é o GIP, ele também é secretado pelas células K do epitélio intestinal em resposta à ingestão de alimentos e ele ajuda a aumentar a secreção de insulina do pâncreas. Mas além disso, o GIP ele também regula o metabolismo de glicose e de lipídios. Sendo assim, a tirzepatida ela foi projetada para se ligar tanto nesses receptores de GLP-1 quanto nos receptores de GIP. E os estudos pré-clínicos, eles mostraram que a tirzepatida ela tem uma afinidade significativamente maior para os receptores de GIP em comparação ao GLP-1. Essa ativação dupla, ou seja, esse duplo agonismo, permite uma ação sinérgica, potencializando assim os efeitos de ambos os peptídeos. Sendo assim, a gente pode observar melhores resultados relacionados à tirzepatida. Então, em relação ao uso da tirzepatida, a gente pode observar redução nos níveis de glicose. Por exemplo, a ativação dos receptores de GLP-1 pela tirzepatida ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, facilitando os efeitos do GIP em células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. Outro aspecto está relacionado ao controle do apetite e redução do peso corporal. A tirzepatida ela atua no sistema nervoso central para aumentar a saciedade e reduzir o apetite,
levando a uma redução significativa na ingestão de alimentos. Além disso, a tirzepatida promove a regulação do metabolismo de gordura, ou seja, a ativação dos receptores de GIP no tecido adiposo ajuda a regular o metabolismo da gordura. Quando se inicia o tratamento da tirzepatida, em geral se utiliza a dosagem de 2,5 miligramas. Aqui eu estou falando das dosagens relacionadas a especificamente o tratamento para a obesidade. A tirzepatida ela é aplicada uma vez por semana de forma injetável, de forma subcutânea, e a dosagem ela é aumentada após mais ou menos 4 semanas. Então passa de 2,5 para 5, chegando a 10, e no máximo, a dosagem máxima utilizada nos estudos relacionada ao tratamento da obesidade é de 15 miligramas por semana. Mas e quais são os efeitos deste medicamento? A eficácia da tirzepatida na perda de peso, ela já foi avaliada em diversos estudos clínicos, e o nome desse programa de estudos é SURMOUNT. Esses estudos eles foram realizados, em sua maioria, com indivíduos com obesidade ou sobrepeso que seja associado a alguma complicação relacionada da obesidade. No estudo denominado SURMOUNT-1, mais de 2.500 indivíduos sem diabetes tiveram uma redução do peso corporal de 16% com a dosagem de 5 miligramas, uma redução de 21,4% do peso com a dosagem de 10 miligramas e uma redução de peso de quase 21% na dosagem de 15 miligramas. Isso equivale a uma redução de peso corporal de até quase 24 quilos após 72 semanas de tratamento. Já no estudo SURMOUNT-2, com mais de 1.500 indivíduos, no caso com diabetes e obesidade, a redução foi um pouco menor. Aqueles que receberam tirzepatida na dosagem de 10 miligramas tiveram uma redução de aproximadamente 13%, e os que receberam de 15 miligramas perderam quase 15% do seu peso corporal. Lembrando que esses estudos eles também associaram com modificações no estilo de vida, ou seja, teve ajustes, adaptação em uma dieta hipocalórica e indicação de exercício físico. Já no SURMOUNT-3, esse estudo ele teve uma intensificação dessa mudança do estilo de vida, além da utilização da tirzepatida como tratamento farmacológico. Foram incluídos nesse estudo 579 indivíduos após 12 semanas dessa mudança intensiva no estilo de vida, onde teve uma dieta mais restritiva, uma prática de exercícios mais intensificada. Eles precisavam atingir uma perda mínima de 5% do seu peso inicial para que então tivesse a segunda etapa desse estudo. Então, após esse período, esses indivíduos foram randomizados e receberam como tratamento a tirzepatida ou placebo. E o que se observou? O grupo intervenção, ou seja, o que teve a utilização da tirzepatida, teve uma perda de peso média de 18,5%, enquanto que o grupo placebo aumentou em 2,5% o seu peso corporal inicial. Ou seja, a gente observa que a tirzepatida realmente é um medicamento que consegue potencializar, inclusive, essa mudança do estilo de vida. E se o tratamento for interrompido? Lembrando, a obesidade é sim uma doença crônica e é de se esperar que o tratamento seja crônico também. Um estudo prolongado com 670 indivíduos mostrou que sim, os indivíduos que interromperam o tratamento com a tirzepatida após 36 semanas de tratamento reganharam 14% do seu peso, enquanto que os que continuaram usando o medicamento perderam de forma adicional mais 5,5% do seu peso. Isso demonstra ainda mais a questão da cronicidade da obesidade, ou seja, quando a gente pensa no tratamento farmacológico da obesidade, a gente precisa sim entender que ele precisa ser continuado, caso contrário, a doença, toda a parte da fisiopatologia da doença, ela é retomada, ou seja, a pessoa acaba ganhando novamente o peso perdido. Não é simplesmente uma questão de efeito rebote, mas sim o efeito da própria doença. Mas existem vários outros benefícios no tratamento com a tirzepatida. Relembrando, no Brasil, ela está sim aprovada com o nome de Mounjaro. Ele é indicado para o tratamento do diabetes
e não ainda especificamente para a obesidade. Mas o princípio ativo é o mesmo. Então, como o Ozempic, ele acaba podendo ser utilizado num formato off-label. Ainda no estudo SURMOUNT-1, mais de 95% dos indivíduos com pré-diabetes no início do tratamento, eles tiveram reversão para uma normoglicemia com a utilização da tirzepatida, em comparação com 62% no grupo placebo, que teve uma associação de dieta com exercício físico. Além da melhora no quadro de diabetes, a tirzepatida também diminuiu o risco previsto em 10 anos de desenvolver diabetes do tipo 2 em comparação com o placebo, em participantes com obesidade ou sobrepeso, independentemente do estado glicêmico basal. Em indivíduos com diabetes, também são observados resultados promissores em relação à utilização da tirzepatida, onde ela ajuda sim na redução da hemoglobina glicada, chegando a uma diminuição de mais de 2% quando comparada ao placebo, mas também sendo superior a análogos do GLP-1 e a utilização de insulina basal. Além disso, o uso desse medicamento, da tirzepatida, pode reduzir os níveis de triglicerídeos séricos, do LDL colesterol, considerado o colesterol ruim, pode diminuir a pressão arterial e até mesmo a gravidade da apneia obstrutiva do sono. Alguns estudos também vêm demonstrando o potencial de uso sobre a doença hepática gordurosa e a doença renal crônica. Entretanto, alguns efeitos colaterais são esperados. Nos estudos clínicos que utilizaram a tirzepatida, os principais efeitos adversos foram os gastrointestinais. A náusea foi o mais frequente, observada em mais de 24% dos pacientes. Outros efeitos adversos, como diarreia, constipação, também foram observados nesses indivíduos que utilizaram a tirzepatida, porém todos com gravidade leve a moderada, estando raramente associados à descontinuação do tratamento. E por fim, é importante que a gente se atualize em relação a esses novos medicamentos, apesar da tirzepatida ainda ser pouco vista aqui no Brasil, então o que a gente vê basicamente são remédios importados de outros países. É importante que a gente se atualize justamente para entender a magnitude do uso de determinados tipos de medicamentos, de determinados compostos específicos e os principais mecanismos associados. Lembrando que o tratamento farmacológico associado da obesidade, ele não está desassociado do trabalho do nutricionista. O tratamento farmacológico, na verdade, ele é associado a essa mudança de estilo de vida, que sim está relacionada à mudança da dieta, maior prática de exercícios físicos. Então, quando a gente pensa em tratamento farmacológico, é justamente pensando na complexidade da obesidade. O nosso paciente com obesidade, muitas vezes, ele não vai conseguir os resultados duradouros e efetivos somente com a mudança de estilo de vida. E é aí que a gente, entendendo a complexidade dessa doença, a gente precisa se aprofundar ainda mais sobre todos os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Eu espero que você tenha gostado desse tema e a gente vai continuar falando cada vez mais sobre esses novos medicamentos que estão sendo associados ao tratamento da obesidade.